Agora somos o Nixon. Vem ser com a gente. O que nós sabemos sobre as outras pessoas? Como criamos a imagem de outros povos? Fica aí para você entender de que assunto o Tá na Rede vai falar hoje. O que de fato nós conhecemos das outras pessoas, dos outros povos, das suas culturas? A maior parte das vezes o que sabemos desses povos vem a partir de histórias contadas sobre eles. Porém, quanto maior for o número de narrativas, ou melhor, quanto melhor for a diversificação de narrativas a respeito desses povos, dessas pessoas, desses conhecimentos, costumes, religião, gostos, mais completa será a nossa compreensão sobre determinado assunto destes povos. É propondo essa ideia de diversificar as fontes a respeito do conhecimento de um povo ou de uma determinada pessoa que Chimamanda Ngozi Adichie constrói o conteúdo do seu livro O Perigo da História Única. Chimamanda Ngozi Adichie, que nasceu em Enugu, em Nigéria, é uma autora premiada cujas escritas abordam questões étnicas, de gênero e de pertencimento. Chimamanda é uma escritora precoce e suas histórias eram de personagens de outra cultura, a cultura europeia e a cultura dos americanos do norte. Chimamanda também fala de sua incapacidade de fazer leituras próximas de seu país porque ela foi criada com as leituras de uma outra cultura. Ela percebe que isso demonstra como nós somos impressionáveis e vulneráveis face a uma história, principalmente quando nós somos crianças, porque tudo o que ela havia lido eram livros nos quais os personagens eram estrangeiros, loiros, altos, de olhos azuis, e se convenceu que os livros, por sua própria natureza, tinham de ter estrangeiros e tinham que ser sobre coisas com as quais ela não podia se identificar, os costumes dos estrangeiros, por exemplo. Chimamanda foi criada na Nigéria dentro de um campus universitário e aos 19 anos foi estudar nos Estados Unidos da América. Dentro da universidade que ela escolheu, percebeu que ela mesma não era vista como alguém que pudesse perceber outra cultura como a cultura ocidental. A história traz à luz de que os europeus tinham uma visão da África, ou melhor, de quem era a África. E esta visão única, propalada aos quatro ventos, se mantém sem que possamos saber a exatidão de suas incorreções. Um bom exemplo foi dado por ela ao contar que alguns anos antes teria visitado o México saindo dos Estados Unidos da América. O clima político era tenso e havia debates sobre imigração. Na América do Norte, imigração tornou-se sinônimo de mexicanos. Haviam histórias infindáveis de mexicanos como pessoas que estavam espoliando o sistema de saúde, passando às escondidas pela fronteira, sendo presos, esse tipo de coisa. Porém, em seu primeiro dia na cidade de Guadalajara, no México, vendo as pessoas indo trabalhar, enrolando tortilhas no supermercado, fumando, rindo, ela se lembra que seu primeiro sentimento foi de surpresa. Ela percebeu, mesmo ela, que havia estado tão imersa na cobertura da mídia sobre os mexicanos, que eles haviam se tornado uma coisa em sua mente, ou seja, o imigrante abjeto. Ela havia assimilado a única história sobre os mexicanos. Isso prova que todos somos susceptíveis de fazer leituras com os olhos de outrem. É assim, pois que se cria uma única história. Mostre um povo como uma coisa, como somente uma coisa, repetidamente, e será o que eles se tornarão. E não podemos falar de contar uma história sobre alguém, sobre um povo, sobre uma situação, sobre uma circunstância, sem falar do poder. Vamos lembrar, por exemplo, que a história é contada pelo vencedor. Esta é uma posição de poder. Mas, como são contadas as histórias, quem as conta, quando, quantas histórias são contadas, tudo realmente depende do poder. Esse poder não precisa ser um poder de armas. Ele pode ser um poder de interação hegemônica, que redunda no poder econômico, que por sua vez se redunda no poder cultural. O poder é uma habilidade de contar a história definitiva sobre uma pessoa, um povo, um tempo, um costume, uma cultura.
sem que esta seja definitivamente a versão integralmente correspondente à verdade sobre tudo aquilo. A contestação do passado científico e tecnológico dos africanos e o exagero das características fantasiosas deste povo foi certamente uma das principais proezas do eurocentrismo. Observamos ainda nos dias de hoje a autoestima da população africana muito frágil em razão da partilha do continente nos tempos de colonização e posterior descolonização. O continente africano é visto a todo momento como um lugar aonde o civilizado ainda não chegou, onde os moradores são seres selvagens, repugnantes, debilitados, imorais e, por isso, incapacitados de edificar ou propalar qualquer tipo de conhecimento válido. Ela fala da reação de sua amiga de quarto quanto ao entendimento da cultura ocidental. Nessa história única, não havia a possibilidade de africanos serem iguais a ela, sua colega de quarto. Nenhuma possibilidade de sentimentos mais complexos do que a pena. Nenhuma possibilidade de conexão como humanos. Então, depois de ter passado alguns anos nos Estados Unidos como uma africana, diz ela mesma começou a entender a reação da sua colega de quarto para com ela mesma. Se eu tivesse crescido na Nigéria e tudo o que eu soubesse sobre a África viesse das imagens populares publicadas, eu também pensaria que a África era um lugar de paisagens bonitas, animais bonitos e pessoas incompreensíveis disputando guerras insensatas, morrendo de pobreza e AIDS, incapazes de falar por si mesmas, esperando para serem salvas por um estrangeiro branco e gentil. Essa história única vem da literatura ocidental. Então, ela diz, comecei a perceber que minha colega de quarto deve ter tido, visto e ouvido durante toda a vida diferentes versões de uma história única. Existem diversas histórias únicas, sendo contadas constantemente em diferentes lugares por diferentes pessoas. Como ser humano, qualquer um está sujeito a isso, a ser ouvinte ou emissor dessas histórias, não estando livre de formular padrões sobre o outro. E para Chimamanda, a questão não é nem sempre os estereótipos que estejam errados, mas sim que eles sempre serão incompletos, uma experiência rasa, negligenciando as outras narrativas que formam um lugar ou uma pessoa. A consequência da história única é a seguinte: rouba-se a dignidade das pessoas, dificulta o reconhecimento da nossa humanidade compartilhada, enfatiza o quão diferentes somos em detrimento de quão iguais somos também. Por isso, a mensagem do perigo de uma história única, o livro, serve de alerta para a necessidade de apuração em relação ao que se é contado sobre terceiros. É também um pedido para que as histórias sejam transmitidas por quem está inseridas nelas, para assim validá-las. Narrativas podem destruir a dignidade de um povo, desumanizando-o, mas também podem restaurar essa dignidade perdida. Narrativas de pessoas imersas em bolhas e crenças a respeito de outrem desrespeita o outro e o desumaniza. Cria as condições para que o outro padeça do que hoje tem se mostrado comum, a cultura do cancelamento. Povos ou indivíduos são complexos, formados de múltiplos aspectos. Dar conta de perceber e compreender essa diversidade não é uma tarefa muito fácil. O desafio de educar um indivíduo é desenvolver as múltiplas dimensões deste indivíduo. O ser humano é um sujeito integral, enquanto sujeito de conhecimento, de cultura, de valores, de ética, de identidade, de memória, de imaginação e de educação integral. A educação integral, ela tem de dar conta de todas as dimensões do ser humano. E esta é a reflexão que fica a respeito do trabalho, ou a leitura do trabalho de Chimamanda Ngozi Adichie. O Tá na Rede fica por aqui. Se você gostou desse programa, você curte, você compartilha, passa ele para frente, discute ele com os amigos. Acompanhe a gente aqui no TMTV e no vaiali.com e até o próximo Tá na Rede.